O filme começa mostrando o enterro de Darren, onde as pessoas estão tristes, é claro, mas aí que vemos que na verdade ele não morreu, pois eu estarei contando a história dele contando a história dele. E se você ficou confuso, é porque você nunca viu um palhaço batendo palmas e assobiando pela bunda. E meu irmão, nem queira ver. Agora vamos para a história, que ele que está contando, mas eu que estou contando o que ele está contando. Darren é um jovem popular com os amigos, e tem uma boa família, e tinha um futuro brilhante, pois sempre teve boas notas, e ele tinha um amigo chamado Lucas, mas que ao contrário dele era um garoto muito zoeiro e que não ligava pra nada. E isso porque o pai dele foi preso e sua mãe vivia bêbada, então já imagina, né? E como uma ótima influência, ele chama Darren pra matar a aula e quebrar algumas lâmpadas, e os dois são pegos. E os pais de Darren diz pra ele não ser mais amigo dele, pois ele precisava seguir o caminho certo e tirar boas notas, ter faculdade, um bom emprego, família e filhos, e repetem isso umas 5 vezes. Eu vou ficar até quieto, vai que eles descobrem que eu sou youtuber. No dia seguinte, ele conta pra Lucas o que seus pais disseram, e ele fica bolado, pois agora teriam que ser amigos escondidos. Até que passa um carro misterioso, nada chamativo, e joga um cartaz de um circo que estava na cidade, e que fazia espetáculos há mais de 500 anos. E um olha pro outro e pensa: eu estou sentindo uma treta! O problema é que o professor acaba vendo o cartaz e diz que isso não pode acontecer, pois naquela época já havia o mimimi. E durante a noite os dois garotos mequetrefes saem escondidos e vão até o local. E aí descobrimos que Lucas era obcecado por vampiros e Darren por aranhas. E guarda essa informação que vai fazer sentido mais pra frente. Quando eles chegam no local não tem ninguém no guichê e abre uma portinha e sai um bicho cabuloso que pega o dinheiro e o morde. E depois joga os ingressos deles. E quando chegam na entrada aparece um maluco muito alto, tão alto que eu até esqueci de fazer piada, pois não tinha nada à altura dele. E ele pergunta se eles eram maiores de idade e se eles teriam tendência a pânico. E diz pra eles que digam sim e os dois entram. E agora vamos começar com as atrações, começando com o Homem-Lobo, que parece mais um chupa-cabra e ele arranca o braço de uma mulher na plateia, mas é aí que vemos que ela faz parte do show, pois ela fazia parte do show e seu braço se regenera. E logo vem o famoso Xandão Costela, e o maluco tem uma cintura de dar inveja. E vai aparecendo vários caras bizarros, como uma mulher que esmaga qualquer coisa com os dentes, o anão de 3 metros de cabeça e o negão que engole qualquer coisa e tem 2 barrigas. E logo depois conhecemos o Homem-Cobra, que só se parece com uma cobra mesmo. E agora vem o momento que mais esperávamos, a famosa Mia Khalifa. Pera, não é ela, mas parece. Mas essa é a famosa mulher barbada, e ela também tem visões e percebe que tem algo de estranho e diz pro Larten que era o vampiro não se apresentar. Ele começa a se apresentar com uma aranha vermelha cabulosa, e eu só acho que quem for mordido não vai virar Homem-Aranha. Acho que no máximo é cair no chão e dar aquela falecida básica, que nem cocô de diarreia que cai pesado e mole. E do nada chegam várias pessoas para interromper o espetáculo, e entre eles estava o professor da escola deles, e eles saem correndo para não serem vistos, pois seria um problema. E Darren, como tem um sentido apurado para entrar em enrascada, invade o quarto de Larten, um vampiro, para ver onde estava aquela aranha, e ele pega a aranha e se esconde no armário. E Larten entra no quarto e começa a discutir com o Duende Verde de bigode sobre uma possível guerra entre exércitos de vampiros, e do nada vem o outro amigo merdeiro e entra na sala falando que sabia que eles eram vampiros e que esse era o sonho dele, e que ele não teria nada a perder, pois sua mãe nem daria falta dele. E Larten diz que provaria o sangue para saber se ele poderia ser, e diz que o sangue dele é ruim e que ele nunca seria um vampiro. E Lucas ainda tem coragem de falar que um dia caçaria ele só por causa disso, e já mandei o zap para ele do curso de crescimento emocional. Darren acha uma passagem do armário e nisso ele se livra de sair do armário, e quando está fugindo do local aparece um gordo careca com cara de tretinhas escondidas, e diz que o deixaria em casa contanto que ele pudesse pegar uma amostra de DNA, e diz que logo eles se falariam novamente, pois o destino guardava algo pra ele. E ele ainda faz a burrice de levar a aranha pra escola, e deixa dentro da sua mochila, e Lucas aparece e vê a aranha na mochila. E como ele é pobre só pelo fato de ter o nome de Lucas, que é muito utilizado aqui no Brasil, ele não consegue só ver, pois pobre tem que tocar. E a aranha se solta pela escola, e geral fica desesperado, ele vai pra cima dela com uma vassoura. E ao invés de deixá-la ir embora, ele cai no bait e leva uma chochada violenta da aranha no rosto. E sinto muito te dizer, mas ele não virou Homem-Aranha. Darren volta no teatro para pedir ajuda, mas Larten diz que é tudo culpa dele, pois ele nunca deveria ter a roubado. E pergunta o que ele estava fazendo com aquele gordo na limusine. E ele diz que ele estava encrencado, pois quando aquele gordo se interessa por alguém, quer dizer que ele vai fazer de tudo para conseguir. E ele propõe uma troca, em troca do antídoto. Ele teria que
se tornar o seu aprendiz, isso significa que ele teria que abandonar a família para que nada acontecesse com eles. E aposto que você imaginou aquelas cenas clássicas de vampiro dando um chupadão gostoso no pescoço do neném dele, mas eles só fizeram a troca de sangue através dos dedos. No dia seguinte, Lucas já chegou melhor na escola, e Darren começa a sentir seus poderes e se sente bem. O problema é que o lar do vampiro começa a aparecer e quase ataca sua irmã. E Larten aparece na casa dele e diz que ele precisaria se despedir dos pais, pois ele forjaria a morte. E os dois estão sentados no telhado e ele dá uma quebrada no pescoço dele, ainda o joga do telhado. No enterro, Lucas aparece e entrega um celular que eles costumavam jogar quando novos, e percebe que havia algo de estranho, mas geral acha que ele estava surtando com a morte do melhor amigo. E agora aquela cena do começo, onde ele vai começar a contar a história dele, faz mais sentido. Durante a noite, Larten vai no cemitério para o tirar da cova, mas aparece um outro vampiro que era do mal. E enquanto vai rolando a briga deles no fundo, vou explicar como funciona basicamente esses dois grupos de vampiros. Existem os vampiros do bem e os vampiros xiitas, que não ligam de atacar humanos e matar geral. E os do bem, eles sugam um pouco do sangue, mas deixam as pessoas vivas na humildade. Agora vamos voltar pro filme, onde mostra uma habilidade dos vampiros, que eles podem correr tão rápido, podem mudar de cidade em questão de segundos, mas que precisava de bastante treinamento, pois caso contrário poderia morrer batendo em uma parede. Darren é levado até o acampamento do circo, e Larten tenta falar com o dono, que era aquele cara alto, e ele diz que precisava proteger o garoto, pois o gordo estava planejando algo ruim. E os dois ainda são pegos espionando, e a mulher barbada aparece e tem mais uma visão de algo ruim que iria acontecer, mas ela não se lembra o que acontece depois que termina, então a pessoa sempre precisa contar o que ela disse. No dia seguinte, Lucas está tite por causa do amigo, e sobe na escola para tentar cair fedendo no inferno, mas o gordo com cara de molestador aparece e diz que tinha planos para ele, e pergunta se ele toparia fazer parte de uma profecia onde dois amigos teriam que lutar para liderar a grande guerra dos vampiros. E no acampamento, Darren já é contratado de ajudante de servente do pedreiro, ou como é colocado na descrição da vaga, auxiliar geral, e é colocado para fazer algumas coisas bizarras. E agora veremos por que precisa ter experiência para flitar, que é aquela habilidade de correr rapidamente de um lugar para o outro, e ele já dá uma beijoca na placa no meio da rua. O pessoal do circo está vivendo bem na humildade, quando o gordo aparece para conversar com o dono do circo, e diz que ele só veio para buscar o garoto, e caso contrário, o pessoal do circo não ficaria protegido caso algo acontecesse. E como eu sei que vocês curtem isso, vamos lá. Darren já vai na maldade no coração para falar com a menina chamada Rebecca, que ela era mulher macaca, e os dois já trocam aquele olhar saliente, então Larten o chama para o treinar, pois caso contrário, no primeiro ataque ele morreria sem saber o que aconteceu. E agora vemos uma cena dos vampiros fazendo a iniciação com Lucas. E galera, não sei o que fizeram com ele, mas isso lá em Bangu 2 tem um nome, e normalmente os negões da canela fina que fazem com os novatos. Lucas vai na casa do seu professor de história, que sempre reclamava com ele, e acha que o professor deu aquela velha falecida básica. E enquanto isso, Larten leva Darren para se alimentar, pois ele ficaria muito fraco e poderia perder o controle, mas ele diz que não morderia um ser humano. E o acampamento é atacado pelos vampiros do mal e geral se protege, mas eles dizem que se Darren não se entregasse, eles matariam sua família e a namoradinha macaca. E mesmo Larten dizendo que isso era uma armadilha, ele decide ir no teatro para ver o que eles queriam. E quando chega, seus pais e irmã estavam amarrados juntos com Rebecca, e Lucas fica com raiva dele, achando que ele roubou seu sonho de ser vampiro, sendo que ele só virou vampiro para salvar o amigo, mas ele só teve que fazer isso porque ele roubou a aranha que mordeu o amigo, mas ele só roubou a aranha que mordeu o amigo, pois o amigo convenceu a sair de casa à noite e ir no espetáculo. E tudo isso porque o gordo jogou o cartaz. Traduzindo, eles caíram no golpe desde o começo. Eles dizem que ele precisava escolher entre a família e a Rebecca, e juro que não entendo esses filmes, porque ele ficou na dúvida do que escolher. Por mim, essa Rebecca já estaria falecida. Acabei de conhecer a garota, acho que vou colocar minha família em risco? Larten chega boladão batendo em geral, e Rebecca oferece um pouco do seu sangue para ele ficar mais forte e poder lutar de igual com Lucas. E como o poder do protagonismo tá aí, e cai quem quer, eles conseguem matar o vampirão do mal e derrotar Lucas, mas isso desencadeia a grande guerra dos vampiros, pois eles descumpriram o tratado de não matar outro vampiro. E a família dele é salva, e ele mete a língua na garganta da menina macaco, e até o rabo dela sobe. E geral faz um draminha para o aceitar como novo membro do circo, e deixa entender que no próximo filme haveria uma grande guerra. E galera, só deu a entender mesmo, pois eles gastaram 40 milhões para fazer o filme e só arrecadaram 39 milhões de bilheteria. Traduzindo, acho que cada um foi para casa e perceberam que não vale a pena lutar nessa guerra não, pois eles não teriam nem vale transporte.